Fala aí, gente, tudo bem? Eu vou aqui falar sobre sistema imunitário. Quando nós estudamos sistema imunitário ou imunológico, nós dividimos em duas partes. Uma chamada de inata, que eu vou explicar agora, e o outro chamado de adquirida ou específica. A imunidade inata significa aquela que nós nascemos com ela, né? Então, nós temos a nossa pele e as mucosas que formam a barreira física, o suor, a saliva produzida e as lágrimas, que também ajudam a nos defender de bactérias ou vírus que tentem penetrar no nosso organismo. Então essas são as primeiras duas barreiras, seriam os epitélios e seriam as secreções produzidas por esses epitélios. Mas se uma bactéria ou vírus vencer essas barreiras, né? Aqui eu dei um exemplo, uma bactéria vencendo essas duas barreiras, eu vou ter ação de células que vão fazer o processo de defesa, que todos nós nascemos com ela, portanto, é imunidade inata, né? Proteínas que nós produzimos, principalmente pelo fígado, chamado de proteínas de sistema complemento, quando encontram algo estranho, bactérias ou vírus, por exemplo, eles são ativados e vão ativar uma outra célula chamada de macrófago. Macrófago significa o grande comedor, que tem lisossomos e produz fatores que vão estar relacionados ao processo de inflamação. Exemplo, a interleucina 1. Essa célula é ativada, ela vai até a bactéria, faz o processo de fagocitose e, através da produção desses fatores, ela envia esses fatores que vão ativar células que estão na corrente sanguínea, que são os leucócitos. O principal leucócito que é ativado durante um processo infeccioso é o chamado de neutrófilo, que é um leucócito ou glóbulo branco. Essa célula, ela migra do vaso sanguíneo para ajudar no processo de fagocitose. Essa atração é chamada de quimiotaxia, ou seja, químio vem de substância química, taxia vem de movimento. E o processo de saída da célula do vaso sanguíneo para o tecido é chamado de diapedese. Esse mecanismo não é suficiente para a defesa total. Então nós vamos ativar um mecanismo mais eficiente, que é aqui o sistema imune adquirido ou específico. O macrófago, após fazer a digestão da bactéria, ele carrega um pedaço da bactéria chamado de antígeno, ele apresenta o comandante do sistema imunológico, chamado de linfócito T, CD4, e essa célula ativa em seguida o linfócito B, que é a célula produtora de anticorpos, ou imunoglobulina. Esse anticorpo, a imunoglobulina, ele vai ser bem específico a esse antígeno, ou seja, vai ser bem específico ao micro-organismo ou ao vírus que entrou no nosso corpo, tá certo? Lembrando, o linfócito TCD4, ele é o comandante do sistema imunológico, é a célula na qual o vírus HIV ataca. Portanto, se atacarmos o comandante, o sistema imunológico não vai funcionar corretamente. Beleza, essa produção de anticorpos, quando eu tenho o primeiro contato com uma doença, ela produz um anticorpo em menor quantidade e é um anticorpo menos eficiente, chamado de IgM, I maiúsculo, G minúsculo e M maiúsculo. É um anticorpo produzido principalmente no primeiro contato. Quando você tem contato novamente, como você tem memória, você produz um anticorpo no segundo contato, numa quantidade maior, e um anticorpo mais forte, denominado de IgG, que ele é mais eficiente na defesa. Tanto o comandante do sistema imunológico, quanto a produção de anticorpos, claro que o mais eficiente é o IgG, que ocorre no segundo contato, potencializa o processo de fagocitose feita pelo macrófago, melhorando a resposta do sistema imunológico. Chama a atenção o seguinte: aqui essa célula, o comandante do sistema imunológico, ela pode ser controlada através de algumas bactérias, né? Bactérias chamadas de probióticas, aquelas presentes em iogurte, esses lactobacilos, eles são importantes porque eles ativam
é o comandante do sistema imunológico, melhorando a resposta do sistema imunológico. Se você tiver, principalmente na sua microbiota intestinal, que as pessoas chamam de flora bacteriana, tiver mais bactérias patogênicas, a tendência é que esse mecanismo produza mais um anticorpo chamado IgE, que é um anticorpo muito relacionado a alergias. Então, a hipótese é que a ingestão de probióticos, são essas bactérias de iogurte, evitam a alergia, porque competem com as bactérias que são patogênicas e induzem a alergias. Tá? Isso inclui essas alergias: asma, bronquite, rinite e etc. Tá certo? Mas ainda há a necessidade de provar isso de melhor maneira. Agora chama a atenção o seguinte: quando nós produzimos os nossos anticorpos, nós chamamos de imunidade ativa. Nós produzimos os anticorpos, nós temos memória imunológica. Quando nós não temos tempo de produzir anticorpos e outro organismo produz para a gente, por exemplo, a nossa mãe produz anticorpos e nos protege, é imunidade passiva. Nós pegamos veneno de cobra, aplicamos no cavalo, ele produz anticorpos e eu produzo soro antiofídico. Nota, eu não estou produzindo anticorpo, é um outro organismo. Então é chamado de imunidade passiva. Valeu, gente. Obrigado.